Olá, boa tarde para todos vocês. Me chamo Lília, sou professora de musicalização da Escola aqui Municipal de Música de Ourinhos. Eu preparei um assunto de introdução à musicalização. E para a gente, então, começar a falar um pouco o que é a musicalização, nós vamos explicar um pouquinho como a gente entende a música. A música ela está presente em todos os lugares do mundo, em todos os povos, em todas as culturas e as sociedades. A música ela é um fenômeno universal, um fenômeno mágico, porque ela está presente em todos os lares também. A música ela tem importantes funções e papéis. E por ela ser uma ação, uma atividade humana presente em todos os lugares, cada lugar tem uma maneira de pensar a música, de significar a música, de compreender a música, como ela é produzida, como ela é organizada. E esta forma, digamos assim, de organizar a música é que faz a beleza dos diferentes ritmos e diferentes músicas do mundo, digamos assim. Então a gente não entende a música como uma linguagem universal, como normalmente o pessoal, digamos, os mais leigos, comentam por aí. A música ela é uma linguagem própria de cada sociedade, de cada lugar. Então, por exemplo, um país organiza os sons e a forma de organizar esses sons traz diferentes produtos ou diferentes práticas ou diferentes maneiras de fazer a música. Vamos fazer uma brincadeira agora para a gente poder entender isso daí. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos Asa Branca, que é quase um hino, digamos assim, brasileiro, de um baião, um ritmo de baião, que ele é construído dentro, digamos, de uma determinada escala, dentro de um determinado modo, dentro de uma determinada tonalidade. E a gente vai brincar com essa música como se fosse, então, entendida aqui no Brasil, e depois como ela poderia ser, de repente, no Japão. Tá? Uma brincadeira para a gente poder entender que cada país tem a sua linguagem, cada país tem o seu modo de organizar a música. Essa brincadeira, vamos pensar que a Asa Branca seria lá para uma outra escala, um outro jeito de organizar a música em outro país, tá? Então a gente não vai usar a mesma escala, uma outra escala aqui. Diferente, não é? Então, se cada país tem um jeito de organizar, e se cada país tem um modo também de se relacionar e de se envolver com a música, é natural que, por exemplo, existem os símbolos culturais, os elementos culturais que vão representar o país. Por exemplo, na Argentina a gente tem o tango. O tango ele é um gênero musical e uma dança. E tem o bandoneon, que é um instrumento característico do tango. Então, aos olhos do mundo, o tango representa a Argentina. No Brasil, nós temos o samba. O samba ele é um gênero musical e uma dança. E o instrumento característico é o pandeiro. Então, esses elementos culturais que nos representam aos olhos do mundo. Pensando assim, que cada país tem um tipo de linguagem musical, ou tem, digamos assim, os seus produtos musicais, suas práticas musicais, têm os seus fazeres musicais. No caso do Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Ele tem a região norte, região sul, leste, oeste, centro-oeste,
Nordeste, Sudeste, e cada uma dessas regiões, ela tem um tipo de música, ela tem um tipo, digamos, de cultura musical. Então vamos pensar, Pernambuco, o jeito de fazer música de lá é diferente lá do gaúcho. Então a gente tem maracatu, nós temos ciranda, nós temos o frevo, né? Lá em cima, Nordeste, nós temos o forró, nós temos o baião, o carimbó no Pará, que é uma outra manifestação cultural. Nós temos a moda da viola. Nós temos siriri cururu, por exemplo, lá em Mato Grosso, que se trabalha com a viola de coxo. Nós temos, então, catira, né, no estado de São Paulo, música sertaneja. Nós temos o rap em São Paulo. Esses diferentes produtos, digamos assim, faz com que a música vire esse grande caldeirão maravilhoso que nos enriquece, digamos, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a música do Brasil, ela é muito diversificada porque ela é resultante de uma mistura, digamos, de componentes raciais e étnicos maravilhosos. Então, a gente tem etnia indígena, afro, então nós temos lá blocos afros, afoxé, digamos, lá na Bahia. Então, você vê, é uma riqueza plural. Eu acredito particularmente que não tem nenhum país do mundo que tenha essa beleza, eu digo essa magia sonora, esse mundo de sons mágicos que tem aqui no Brasil. Então, o que significa fazer música? Mais do que ouvir os diferentes tipos de música, apreciar a música, significa também fazer música. E o que significa, então, fazer música? Fazer música significa você cantar um tipo de música, cantar uma cantiga de roda, se for criança, um brinquedo de roda, uma ciranda, fazer uma brincadeira corporal. Pomponê, tapetá, petá, perruge, petá, petá, perruge, petrim. E a partir dessa brincadeira, a criança vai assimilando, através dos ritmos, se o som é curto ou se o som é longo. Então, se eu tenho pomponê, tapetá, petá, perruge, eu vou ter que ter algum instrumento que eu consiga, então, representar, digamos, na aula de musicalização, os sons curtos e os sons longos. Pandeiro, por exemplo. Pomponê, tapetá, petá, perruge, petá, petá, perruge, petrim. Ou então, o trim, que seria a representação do som longo. Então, continuando, fazer música é ouvir música, cantar música, tocar música, criar, fazer composições, reger música. E a forma também como a gente sente a música, como a gente entende a música, está relacionado com a ciência também da neurociência, que vem descobrindo que cada um de nós, seres humanos aqui, sentimos e também nos envolvemos com a música de diferentes maneiras. Então, uma pessoa, por exemplo, está num concerto ou está num show de rock, mas está sentindo a música de forma muito diferente do que o colega aqui do lado. Um fica mais quieto no concerto, outro se movimenta mais. Então, a gente percebe que existem algumas capacidades cognitivas, digamos assim, que a gente já traz desde a vida intrauterina, que é a capacidade de ouvir os sons que já estavam dentro lá da barriga da mamãe, de reconhecer os sons, o som da voz, reconhecer as cantigas, as canções que eram feitas, memorizar, desenvolver o arquivo, a memorização, e a capacidade de identificar. Então, quando o bebê já nasce, ele já traz essas capacidades cognitivas. Então, o processo de musicalização é algo novo. É diferente de iniciar uma aula de guitarra, uma aula de violão, uma aula de atabaque, uma aula de piano, teclado. Por quê? Porque ele desenvolve uma capacidade ampla de escuta, amplia o repertório do aluno, amplia o gosto musical do aluno, ele não fica determinado ou levado a só uma determinada escuta. E através da música também, a criança se envolve, ela sente a música e percebe a música de forma diferenciada. Aí então nós vamos agora mostrar um exemplo de música que a gente vai sentindo e a criança vai se movimentando, o adulto. Conforme... Isso, continua.
conforme ele ouve a música e sente o movimento, a criança ela se expressa da forma como ela tem vontade. Se quiser dançar, ou seja, é uma expressão livre. Ela vai sentindo a música com o corpo e através do sentir a música, ela percebe o som e percebe que tem um silêncio. Então ela tem que entender isso, que música é vida. Eu falei, a música é mágica, é pura magia na minha cabeça. Então, se a música é essa magia de sons, tem pessoas que sentem através do corpo. E quem descobriu isso foi uma pessoa chamada Dalcroze, e graças a esse Dalcroze, mais ou menos uns 100 anos atrás, ele modificou todo o modo de dar aula no mundo inteiro. Ou seja, ele começou a perceber que a pessoa que se expressasse através da música, ou percebesse o ritmo, a melodia, todas as estruturas da música através do ouvido, ele estaria desenvolvendo a sua percepção. Nós vamos ouvir novamente agora a música, e nós vamos notar que é possível, então, através dessa música, a gente, com os gestos e com as mãos, a gente perceber, agora vamos supor, vou fazer o andamento, que é a velocidade, vou mostrar a pulsação, a possibilidade de fazer o mano-solfa, descobrir as melodias, subidas e descidas do som da melodia. Ó, a música está aqui no agudo e vai descendo, então eu posso movimentar o corpo conforme a direção. Está no grave, fui para o agudo. Mudei a posição, desço. Brinco de estátua, paro, sinto o silêncio, o movimento. E sinto tum, 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 tum. O pulso está relacionado com a velocidade. Isso é o pulso. Mesmo que eu tenha um monte de notas, a criança que estiver fazendo isso, eu já sei que ela está com a percepção ligada no pulso. Quem estiver fazendo isso está com a percepção ligada na melodia e no ritmo. É muito diferente. Então, o processo de musicalização ele envolve isso. O processo de musicalização envolve isso. Então, o que é a musicalização? A musicalização é um processo novo que chegou no mundo, entre aspas, novo, há 100 anos, mas no Brasil só entrou a partir da década de 1950. Então nós temos Orff, Kodály, Dalcroze, Maria Montessori, Gainza, Kollreuter, John Painter, Schaeffer, Bryan, George Self, Eliot, grandes educadores que modificaram aí pelo mundo afora os conservatórios, as maneiras de darem aula. Então, antigamente, você ficava sentado sozinho, tendo aula de violão, de guitarra e tal. Não existe mais isso no processo de musicalização. A nossa aula aqui é coletiva para que a criança ouça a música, sinta a música, capte, se expresse e sinta a percepção. Então, a gente tem que desenvolver a percepção musical. Então, o que é a percepção musical? Ela está relacionada com a parte do ritmo. O que é ritmo? É a capacidade que a criança tem de ouvir. Se um som, por exemplo, é longo, a duração do som, ou se o som é curto. Então, eu vou chamar isso de duração. Então, a criança ela vai aprender no processo de musicalização. Isso daqui vai arquivar lá no seu cérebro, nas sinapses de neurônios lá que vamos estar fazendo. Muitos sons. Então, é muito diferente desse som.
Esse som aqui ele é rarefeito, então ele vai aprender o que é densidade, muitos sons juntos e um som mais rarefeito. Então nós temos também um outro tipo de chocalho, ó, indígena, que é feito com outros tipos de pedra e os sons são mais delicados, para lembrar de rios, lembrarem da natureza. Então se canta com esse chocalho, dependendo do tipo de música que a gente vai estar fazendo. Então se eu tenho, por exemplo, um som curto, a criança ela vai brincar com som curto, não importa. E vai criar, desde os primeiros dias, uma melodia, sem conhecer a partitura, sem conhecer nada. Se ela aprendeu que é um som longo, ela vai fazer um som longo. O professor pode fazer uma base. E o som longo continuar. Pode brincar. Então, o criador, a musicalização, ela desenvolve o potencial criador do aluno, misturar o agudo com o longo. Igual Beethoven fez, né, na Quinta Sinfonia. Tá, 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 tá. O que ele fez? 3 curtos e um longo. Ele brinca o tempo inteiro com 3 curtos e um longo. Por isso que eu falo que a música é mágica, é como uma receita, né, de bolo, digamos. Você joga os ingredientes, seleciona o que você quer e você passa a ser um compositor. Então a musicalização é ouvir música, percepção, é cantar, é tocar e é criar também música. Então o aluno vai criar. Ele vai criar música só com 2 sons ou com acordes. Ele não sabe ainda a partitura, mas ele está brincando, ele está desenvolvendo os conceitos, está assimilando e vai criando. Você vai propondo esses jogos, essas brincadeiras e vai conseguindo desenvolver isso daí. Quando a criança ela é muito pequena, a gente depende de tipos de músicas para incitar a criança a brincar. Por exemplo, se a criança for bem pequenininha, olha para cá, para desenvolver foco, concentração, que a gente fala na neurociência. Então, olha para cá, um momentinho que eu vou tocar. Daí eu toco. Olhe para cá, venha para cá, é a sua vez de tocar. Então, desde bebê, você pode incitar através das músicas, sugerir através de canções e de músicas, maneiras da criança também vir despertar com 2 aninhos, com 3 aninhos. E ela vai tocar de forma livre, não vai ter um padrão rítmico, não vai imitar, porque não é reproduzir, mas ela vai ser capaz de entender o que tem que ser feito. Outra coisa também que a gente desenvolve bastante dentro da musicalização, a gente chama de caixinha surpresa. A gente pode levar uma caixa com vários instrumentos guardados, ou uma caixa maior com instrumentos maiores, né? Aqui é o que a gente tem para hoje, são alguns instrumentos aqui de percussão. Então a gente canta, agora todo mundo vai querer saber, agora todo mundo vai querer brincar. O que será que tem? O que será dentro desta caixa que eu trago para você? Dentro desta caixa que eu trago para você. Criança instiga a curiosidade, ela vem, as crianças vêm em volta, cada uma escolhe. Então aqui a gente tem todo esse espaço para trabalhar, a gente deixa os instrumentos soltos aqui, cada um escolhe o seu instrumento e vai para uma criação. Então a criança, vamos supor que pegou um instrumento como esse aqui, vai fazer um som e cada um vai ficar explorando o seu som. O reco, o reco. Então ele vai ver que existem instrumentos que raspando faz som. Outros instrumentos, um ovinho, um ganzá, que chocalhando faz som. Então a criança vai classificando, vai organizando os sons dentro da sua cabeça, desenvolvendo uma lógica, que a gente fala um raciocínio matemático, e vai colocando em determinados lugares lá dentro. Vai ouvir um som como esse, que é um pinho, um instrumento indiano, que é um som bem longo. Ou vai ouvir um som como esse, que também dá um som longo, mas ele é meio tremido, ele não é tão liso. Então ela vai classificando tudo isso daí,
vai organizando. Ou um instrumento como esse, de percussão, e a partir do momento, então, que ela classifica, ela está aprendendo. Então, o processo de musicalização, gente, é isso. É desenvolver, tem como objetivo principal desenvolver a sensibilidade do ser humano, descobrir que ele é um potencial sonoro para desenvolver sons com o corpo, escutar, tocar, cantar, criar, reger, brincar com as cirandas, brincar com os brinquedos, com as parlendas, com as rimas e, principalmente, criar. É importante isso. Vai ficar aqui uma ideia. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver. Gente, venha fazer música com a gente. É isso aí que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sou professora aqui de musicalização e quando tudo isso aí acabar, esse isolamento social, venha fazer musicalização, venha fazer música. Música é magia, pura alegria e a aula de música também, puro encantamento. Obrigado a todos, até a próxima oportunidade.